Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Sabino, sou advogado constitucionalista e juiz filósofo cristão. Hoje, notadamente, dia 16 de fevereiro de 2024, sexta-feira pós-carnaval, estou voltando aqui para fazer mais um vídeo, desde já dando as boas-vindas ao presente canal da Cidadania, agradecendo desde já aos novos inscritos, sobretudo aqueles também que não se inscreveram no presente canal, que até ontem o algoritmo do YouTube, em que pese, me informara a estatística de que já desde a instituição, criação do presente canal, a saber 4 de julho do ano passado, ou seja, pouco mais de 6 meses, até hoje o algoritmo informa ter em média 9.100, 9.200 views, ou seja, visualizações ao presente canal da Cidadania, não obstante em que pese a maioria, ao revés, ainda não ter se inscrito ou cadastrado no presente canal, mas continuo ávido e fervoroso na fé de que no correr do presente ano, todos estes que vêm me acompanhando nos últimos quase 6 meses, que representam mais de 9.000 pessoas, não obstante a minoria está inscrita, mas creio que cada uma dessas pessoas que tiver aí a oportunidade de, ao longo dos últimos 6 meses, assistir também os mais diversos vídeos versando sobre as mais diversas temáticas da ramificação do direito da cidadania, filosofia, neurociência e até mesmo teologia cristã, judaica e islâmica, onde eu falo do primeiro livro de Gênesis ao último livro escatológico da Bíblia, a saber, Apocalipse. Mas, desde já, agradeço aos inscritos e não inscritos, notadamente aos inscritos, ato contínuo, convidando e chamando vocês que se inscreveram até o presente momento, para, a partir do presente momento, cada um que estão inscritos no presente canal, se estão inscritos porque, de alguma forma, algo que eu venho falando nos últimos 6 meses, nas mais diversas temáticas, de alguma forma, vem te tocando ou te servindo de motivação e até mesmo para despertar o seu raciocínio lógico, o seu raciocínio crítico acerca deste mundo em que vivemos, que este é o propósito maior do presente canal. Para além de o propósito do presente canal ter por norte ajudar as pessoas nos mais diversas temáticas, no devido exercício da cidadania, quando eu trago decisões que o STJ vem tomando acerca do direito federal infraconstitucional, versando sobre saúde, sobre previdência, trabalho, direitos e obrigações, bem como venho reiterada de forma demasiada, alertando todos os consumidores, todas as pessoas que têm contrato ativo de financiamento de imóveis e financiamento de veículo, para ficar bastante atento, para não ser surpreendido com a súbita perda de seu imóvel e seu veículo, inclusive em que pese o Supremo Tribunal Federal, no bojo do recurso extraordinário 860-631, combinado com a ADI 5941, pacificaram a jurisprudência no sentido de permitir que os bancos, detentores de contrato de financiamento de imóveis, nas hipóteses em que os mutuários, ou seja, as pessoas que compraram eventuais imóveis, se encontram inadimplentes, poderão, doravante ou a partir de então, tomar os imóveis dos inadimplentes, independentemente de ordem judicial. E no final do ano passado, o Congresso referendara também as inteiras, dada a decisão no sentido de permitir também
a busca e apreensão de veículos de pessoas inadimplentes, também sem ordem judicial, ou seja, se você está inadimplente com contrato de veículo e de um imóvel, mais importante ainda, fique bastante ligado para não ser surpreendido com a polícia na sua porta, os agentes dos bancos, pois antes eles já faziam isso sem ordem judicial e agora, com a autorização expressa do Supremo Tribunal Federal e do Congresso Nacional no finalzinho do ano passado, quando deliberaram acerca do marco das garantias, que foi exatamente um projeto de lei aprovado com o objetivo de, em tese, gerar ou proporcionar segurança jurídica para os banqueiros poderem emprestar dinheiro e, com isso, o objetivo, ou seja, a natureza jurídica e a função social que se esperava em dado projeto, primeiro que se defendia, em tese, seria para possibilitar os banqueiros a oferecer financiamentos, tanto de imóveis como imóveis, com taxas de juros menores. Mas, na prática, não é bem o que acontece. O fato é que chama a atenção dos senhores e senhoras para quem tem contrato de financiamento ativo, seja de imóvel ou de veículo, para ficar bastante atento, para não ser literalmente surpreendido com a polícia na sua porta, que é assim. Antes eles já vinham sem ordem judicial. E agora estão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal e o Congresso para, apenas com procedimento de uma notificação extrajudicial do cartório, os mesmos conseguir reaver os veículos e conseguir a reintegração de posse do seu imóvel sem procedimento ou ordem judicial. Razão pela qual alerto, na qualidade de advogado constitucionalista, em nome do direito da cidadania, em nome da rigidez do direito de propriedade, em nome da rigidez do direito da dignidade da pessoa humana, que fique bastante atento. E desde já dou uma dica para aqueles que perderam, deixaram de pagar por perda de renda, desemprego, problema de saúde, redução de renda, etc., que se não consegue pagar, se chegar ao ponto de entender que não consegue pagar ou colocar em dia os respectivos financiamentos, que procure o mais rápido possível o comprador para vender seu imóvel, ou seja, o direito que você tem, das parcelas que você eventualmente pagou, com a exigência de transferir o respectivo contrato para o nome do comprador, bem como, por via reflexa, também, se você está com financiamento de veículo, oriente sobre essa perspectiva, para que você não seja surpreendido, que procure uma concessionária, se o carro for novo ou seminovo. Se o carro for mais velho, procure um lojista, com o objetivo de vender, para você tentar tirar o que pagou, e o lojista, por via reflexa, irá. Você deve exigir que o lojista seja uma concessionária, seja um lojista avulso, quite o respectivo contrato para que você não seja também surpreendido com outra cobrança. Venda com a garantia de transferir o financiamento do seu nome para o nome do novo comprador. Agindo assim, você poderá, em tese, tentar conseguir reaver parte do que pagou, ou até mesmo que pagou, porque os carros, os veículos, os imóveis estão muito valorizados, e, por via reflexo, também evitar perder tudo e sofrer o constrangimento ilegal da polícia e os agentes do banco na sua porta. É isso. Razão pela qual, antes de comunicar o título objeto do nosso estudo de hoje, convido os senhores e senhoras que ainda não se inscreveram no presente canal, para, se puder, se gostar do presente vídeo, se inscrever, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dar o seu like, apertar o sininho para você ser avisado dos próximos vídeos que serão postados no decorrer do presente ano, que não serão poucos. Sobretudo, se sentir à vontade, deixe o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Agindo assim, o difícil é errar. Dito isto, e para que o presente vídeo aula
não fique maior do que eu pretendo, doravante passo a comunicar o título objeto do nosso estudo de hoje. Notadamente nesse dia 16. E 16, se você pegar 1 com 6 dá 7. É considerado o número mais citado na Bíblia. 7 é um número sagrado. Mentalize muito o número 7, no número 9, que é o número de Deus, e também no número 3 e 6. Depois irei falar sobre a importância desse número 3, 6, 9, 7. Fique atentos. Mais uma razão para você se inscrever no presente canal, convidar o maior número de pessoas para fazer o mesmo. Aperta o sininho, deixe o seu like e, se sentir vontade, também o seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante. Dito isto, comunico o título objeto do nosso estudo de hoje. Abre aspas. Não somos santos e ninguém poderá ser. E qual a relação do carnaval com as religiões, a quaresma e a Páscoa, à luz do emblemático ocorrido no Carnaval da Bahia, que envolvera dois artistas, qual seja Baby do Brasil e a cantora e a erudita cantora Ivete Sangalo. Fecha aspas. Eis a questão, como dizia o grande dramaturgo, por que não dizer um dos maiores poetas de todos os tempos, qual seja William Shakespeare, para quem certa feita não novidade em dizer existia entre o céu e a terra ano-luz mais coisas do que a nossa vã filosofia imagina. Dito isto, e como já venho dizendo a Lures, desde a primeira postagem dos mais diversos vídeos, que todo texto dissertativo, narrativo, literário, em que pese, precede ou deve, no mínimo, preceder de antítese, que é a parte introdutória, tese, que é a parte do fundamento, e síntese, que é a parte da conclusão, razão pela qual inicio a nossa primeira parte, qual seja a introdução, no sentido de dizer e lembrar da origem de um dos subtítulos de nosso tema de hoje, qual seja o Carnaval, que acabaram notadamente no último dia, na última terça-feira. Mas o Carnaval nos remonta a viajar na cultura greco-romana, notadamente na pessoa do deus Baco, que era um deus pagão, um deus da cultura greco-romana, pois na antiga Grécia, em que pese, segundo Paulo de Tarso, quando for a Corinto, citado por Marcos, visitaram o Areópago, a ponto de dizer que na Grécia Antiga é mais fácil encontrar um homem, um deus em cada esquina, do que propriamente um homem de fé, a contínuo, fazendo crer que a época de Paulo de Tarso, a época da cultura greco-romana, em que pese, não existia nenhum homem de fé. Mas o fato é que o Carnaval remonta esta cultura greco-romana, notadamente na pessoa do deus Baco, que era um deus considerado da agricultura, bem como o deus Dionísio, que era considerado o deus do vinho. Certa feita, em uma dessas festas, que é considerada uma das festas pagãs, dentre diversas outras, tem bem umas 10, mas vou me reservar apenas para que não fique muito extenso e complique a sua cabeça. Vou falar apenas desses dois, o deus Baco e o deus Dionísio. Dionísio, deus do vinho, e o Baco, o deus considerado da agricultura. Também era chamado o deus de Saturno. E não à toa, uma das festas pagãs da época, existente sob a égide desse deus Baco, era exatamente o Saturnália, que era exatamente fazendo menção a Saturno, que era a festa da agricultura, e Dionísio, a festa do vinho. Em uma dessas festas do Saturnalia, existia o sacrifício de animais, comilanças, afins, e logo após existia muita bebedeira. Os homens ficavam
literalmente bêbados, embriagados, e, por via reflexa, acabavam se prostituindo. Esta é a origem, uma das origens mais clássicas do carnaval, uma dessas festas pagãs, assim como o Halloween, também é outra festa pagã, e etc. Mas irei me resignar a esta, notadamente na época da cultura greco-romana, em que remonta à época do Antigo Testamento e também da Nova e Eterna Aliança. Mas, sob a perspectiva religiosa, Roma, ou seja, o calendário romano, resolvera denotar o carnaval como sendo a quarta-feira de cinza, que é exatamente logo após o carnaval, o término do carnaval, a Igreja Católica remontando a ideia de carnaval como sendo o início da quaresma. Para quem não sabe, quaresma remonta àquele período em que Jesus passara 40 dias no deserto, numa espécie de solitude, que é diferente de solidão. Solidão, como já escrevi em outros vídeos, é diferente de solitude. Solidão é algo que você... é uma faculdade física que o homem tem de ficar acompanhado, até com muitas pessoas, e se sentir literalmente vazio. A solitude é uma faculdade que o homem tem de forma voluntária de resolver ficar só para tentar se conectar com o seu eu interior. E é isso que Jesus fazia nos 40 dias no deserto. E aí a quaresma remonta exatamente esse período em que Jesus passara 40 dias orando no deserto. Moisés também passara 40 dias e voltara ipsilitse, iluminado. Para quem já foi em Roma, recomendo que vejam a estátua de Michelangelo pintada. O grande pintor, agora uma das grandes obras do pintor Michelangelo, quando fizeram a escultura de Moisés, a ponto quando a mesma ficou tão perfeita que ele disse que Moisés estava até querendo falar. Exatamente essa pintura essa escultura feita por Michelangelo remonta os 40 dias em que Moisés passara no deserto. E ele voltou ipsilitse iluminado. Recomendo que pesquise e estude essa passagem, que você irá enriquecer a sua cultura. Não somente a sua cultura religiosa, como também a sua espiritualidade, para que você possa, doravante, dar o primeiro passo, como dizia Martin, o grande ativista norte-americano, a saber, Martin Luther King, para quem disse que você precisa dar o primeiro passo para você começar a desenvolver o seu raciocínio lógico, você começar a pensar diversamente de ter pensamentos, que são coisas diversas e antagônicas, portanto, e você começar a desenvolver a sua consciência cósmica, mítica, jurídica, filosófica e democrática. É isso. Esse é um dos grandes propósitos do Projeto Canal. Este é um dos grandes propósitos desde que estávamos a falar, que é advogado constitucionalista e justo filósofo cristão. Como dizia Nietzsche. Certa feita, não novidade em dizer que o verdadeiro professor é aquele que ensina por prazer. Compartilha informações com prazer. De nada serve você ter informação se você não compartilha. Não serve de nada. Passa de letra morta. Mas o fato é que a Igreja Católica greco-romana, quando eu digo greco-romana, é porque é com base na cultura greco-romana, que na antiga Grécia existiam vários deuses, e no Egito esses deuses em tese foram substituídos pelos santos, mas isso aí será um objeto de outro vídeo aula, onde eu irei verticalizar para você poder entender os contornos e alcance e dar a passagem. E digo isso não com soberba, não com a pretensão de ser o dono da verdade. Digo isso com base em João 8,32, para quem o apóstolo João fora pedagógico, inspirado por Cristo Jesus, em dizer, abre aspas, buscais a verdade e a verdade vos libertará, fecha aspas. Ato contínuo,
entendo que não temos como chegar ou chegarmos a esta verdade, senão por meio da melhor amiga do saber, qual seja a filosofia e a palavra de Deus. Paulo de Tarso, em Romano 32:12, é pedagógico, abre aspas, no sentido de dizer que não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo. Devemos, pois, buscarmos nos renovarmos por meio da nossa mente para descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fecha aspas. A contínuo remontando a lei da atração. E aí me vem à mente um dos grandes filósofos britânicos, qual seja James Allen, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer, abre aspas, que somos aquilo que pensamos, ad contínuo também remontando um grande filósofo, poeta britânico, qual seja William Ernesto Henry, para quem à época fora pedagógico, no sentido de dizer que somos o Senhor de nosso destino e o comandante de nossa alma, ressaltando contudo no ponto que, segundo os estoicos, notadamente na pessoa do ex-imperador Marco Aurélio e do filósofo Sêneca, contemporâneo à época de Jesus, de Paulo de Tarso, do imperador Nero, Calígula, seu primo Calígula, sobretudo citado por Dom Jerônimo, que era um cristão na antiga Judá, que em suas citações lembra que e ressuscita essas cartas que na época do filósofo Sêneca, o filósofo Sêneca trocara a carta com o apóstolo Paulo de Tarso. Está citado em São Jerônimo. Mas como inicia o tema dizendo não somos santos e ninguém pode ser, é exatamente porque já escrevi um vídeo pelas quais falei para os senhores e senhoras que não somos santos e ninguém em tese pode ser. Quando eu digo ninguém pode, o verbo poder é diferente do verbo dever. Por quê? Sobre o aspecto jurídico, quando eu digo pode, é uma faculdade. Eu não estou dizendo que deve. O deve está ligado ao ser e o pode está ligado ao ser. O pode, ou poderá, é uma faculdade que está ligada ao ser, enquanto que o deve está ligado ao dever ser. É a mesma coisa dizer competência tem quem pode, não quem quer. Irei falar no próximo vídeo sobre esse tema, apenas dando um espólio, que irei falar sobre esse tema de que competência tem quem pode, não quem quer. E sobre o paradoxo do duplo grau de jurisdição. Fiquem atentos, se inscrevam no canal, convido o maior número de pessoas para fazer o mesmo, sejam alunos de direito, pretensos, aspirante a entrar no curso de direito, seja um bacharel em direito, seja colega advogado, seja membro da AGU, advogado da União, procuradores federais da Fazenda Pública, e procuradores federais das mais diversas autarquias federais da União, sejam operadores de direito e sejam pessoas também que não são da área de direito, pois aqui o Presente Canal é um canal da cidadania, é um canal democrático, é um canal que não discrimina nenhum tipo de castas ou classe social, tampouco condições econômicas. Aqui todos são muito bem-vindos e bem-vindas, inscritos, não inscritos, de preferência se inscreverem, irão me ajudar e continuar a me motivar mais ainda a continuar essa jornada que não é fácil. Como dizia Schopenhauer, quanto maior o conhecimento do homem, maior o seu sofrimento, pois o homem não pode ter um conhecimento e não compartilhar com o seu semelhante. Esse é o propósito, o homem tem que ter um propósito. Estava vendo uma palestra de Schwarzenegger, que é governador de um dos maiores estados dos Estados Unidos,
ele dizendo como o homem deve fazer para ter sucesso, que uma das coisas é ter um objetivo, focar nesse objetivo. Todos os best-sellers, bem como Napoleão Hill, os estoicos, são pedagógicos no sentido de dizer que você precisa traçar objetivos claros, exequíveis, etc. Mas, quando eu digo não somos santos e ninguém pode ser, é exatamente porque se formos viajar na cronologia bíblica, iremos ver de Noé a Pedro e Simão que nenhum deles foram santos. Noé tinha um espinho na carne quando se embriagara. Abraão mente para o faraó, no sentido de dizer que Sara era sua irmã, não obstante ser, né, de irmã de parte de pai, a ponto de permitir que o faraó do Egito casasse com a sua própria esposa. Faraó, Deus aparece para o faraó no sonho e diz: nem ouse consumar o ato, nem ouse chegar perto de Sara, pois ela é irmã de Abraão. Mas isso aí será objeto de outro vídeo aula. Moisés tinha também o espinho na carne, pois Deus mandou, na segunda vez, ele falar com a rocha, ele bateu na rocha. E isso lhe custou a própria vida, não adentrar em Canaã. Quem entraram em Canaã foram seus sucessores, a saber, Josué e Caleb. Jacó tinha um espinho na carne, mentira também, se fazendo passar pelo seu irmão Esaú. Pedro e Simão tinha espinho na carne, negara Jesus por 3 vezes. Judas Iscariotes venderam Jesus por 30 moedas de prata, mas isso, tem um vídeo que eu digo aí, que é a injustiça cometida por Maria, João Batista e Judas Iscariotes. Tem aí um vídeo especificamente que eu falo a injustiça que ao longo da história, da cronologia bíblica, João Batista, considerado um dos maiores profetas de todos os tempos. Por quê? Porque João Batista, ele foi o último profeta a profetizar o Antigo Testamento e o primeiro a anunciar boas novas no Novo, em sede da nova e eterna aliança. O outro apóstolo, qual seja São Tomé, só acreditar em Cristo Jesus depois que Cristo Jesus fora glorificado, ou seja, para quem não sabe, o corpo glorificado significa um corpo que não tem sangue. Jesus fora ressuscitado no 3º dia somente com corpo e espírito, sem sangue. É um corpo que pode voar, pode atravessar paredes, etc. E Judas Iscariotes, Jesus permitira que ele tocasse no seu corpo. Só a partir de então, São Tomé acredita. E Jesus disse: bendito aquele que crê sem ver. Você crer, está crendo agora porque você tocou. Mas bendito aquele que crê sem ver. E aí me vem a mente aqui uma coisa que vem me intrigando, vem aguçando e me inquietando o tino e o tirocínio da razão, no imparo tentativa de buscar resposta. Por quê? Buda vivera 500 anos de Cristo, nos anos 500 anos de Cristo. Buda, Sócrates, 399 anos de Cristo. Jesus, século I depois de Cristo. João Calvino, protagonista da segunda reforma protestante na França, também chama atenção, salta aos olhos, bem como Shakespeare. Nenhum desses transcendentais
No caso de Jesus, santo, que é o único santo que podemos considerar na acepção jurídica do termo teológico, nenhum desses deixaram nenhum manuscrito. E isso será objeto de um vídeo aula, onde irei verticalizar, pedir inspiração ao Todo-Poderoso para tentar delimitar os contornos e alcances de por que Sócrates, Buda, Jesus, João Calvino, Shakespeare e etc. não deixaram o manuscrito. Imperava, a primeira coisa, na época imperava o princípio da oralidade. Roma, a cultura greco-romana, eles valorizavam muito a oralidade. Com base na maiútica, não à toa, Sócrates cria a maiútica, com base na dialética de perguntas e respostas. Mas, voltando ao tema objeto de hoje, não somos santos e ninguém poderá ser. E qual a relação do carnaval com as religiões? Já disse, o catolicismo remonta, não obstante o carnaval em latim significar carnes, levale, carnes levale, que em latim significa afastar-se da carne, mas na prática o carnaval não é bem assim. O carnaval é exatamente o contrário. Vale carne no carnaval. O carnaval é o momento em que as pessoas ficam mais eufóricas, as pessoas se sentem mais à vontade de se soltarem. Existe muito excesso de drogas, prostituição, não estou generalizando, até porque tem muitas pessoas que não se prostituem em carnaval, e aqui cabe um adendo. Muitas pessoas, se fosse, o carnaval seria um mês que as pessoas, que as mulheres deveriam engravidar mais. E na prática eu me deu uma curiosidade, como todo filósofo, e eu fui pesquisar. Porque hoje muitos críticos associam o carnaval, não somente, né, a uma das festas profanas, assim como Halloween e etc., mas também associam, por exemplo, o carnaval aos filhos de novembro, ou seja, as crianças que nascem em novembro associam que foram geradas, né, numa relação sexual do carnaval, 9 meses após fevereiro, geralmente, né? E outro detalhe é que o carnaval segue a mesma sorte da Páscoa. Não à toa a Igreja Católica, com base na cultura greco-romana, no calendário cristão, o carnaval, por exemplo, a data do carnaval todo ano oscila. Às vezes é em fevereiro, às vezes é em março. Vai depender da época que cai a Páscoa. E aí, conta 40 dias, caiu a Páscoa em X, retroage 40 dias, é a data que deve ser o carnaval, justamente para cair na quarta-feira de cinza e contar 40 dias de quaresma, que é o momento em que os católicos, notadamente os católicos, não são todos cristãos, pois muitos cristãos, ou a maior parte dos cristãos protestantes, eles não seguem essa liturgia. Somente os cristãos católicos, que passam, tipo premissa, a partir da quarta-feira de cinza, entrar em jejum, ou seja, não comer carne. Não obstante, os outros cristãos protestantes não seguirem dada liturgia. É como a Igreja Católica, se não demérita mesmo, dissesse, você pode ir para o carnaval, você pode ir para o mundo, gastar tudo, como tem aquela música de Padre Marcelo Rossi. Foi para o mundo, gastou tudo, só sobrou foi o pecado. Aí me vem à mente aqui uma parábola, uma grande e transcendental parábola do filho pródigo, onde existia os dois filhos, e o pai, e um dos filhos pede para ele antecipar a legítima, ou seja, a herança, e vai para o mundo, se prostitui, solta a franga, gasta tudo, sobra só o pecado. Depois disso, aí ele pensa, né? Cai a ficha, ainda bem que ele tiver uma consciência cósmica e mítica, no sentido de entender que ele é uma pessoa que não era digno de Deus, tampouco da sua família. E aí resolve voltar para a casa do seu pai,
e é literalmente surpreendido com a recepção que seu pai faz, a ponto de colocar um anel no seu dedo, colocar a melhor roupa que tinha para ele e mandar matar animais e preparar um excelente jantar para homenagear, quase que não saía, a sua volta. E o filho, que era obediente ao pai, que era um filho não pródigo, era um filho ortodoxo em tese, fica revoltado com a conduta do pai em receber o filho ingrato, ao receber o filho pródigo, ao receber o filho desobediente, com um verdadeiro banquete, ou seja, com um tapete vermelho. E o pai diz: meu filho, eu amo, você tem tudo. Eu estou fazendo essa festa, estou recebendo ele com tamanha grandeza, pelo simples fato de ele ter voltado à vida. Veja o tamanho da grandeza daquele pai e que ensinamento Jesus nos passa nesta parábola de um filho pródigo. E aí remonta o carnaval. O carnaval, as pessoas têm uma tendência de se soltar mais no carnaval, também de se prostituírem, porque acabam bebendo em excesso, se drogando, drogas das mais diversas. E eu observando uma das bandas na Bahia, sem citar e sem fazer nenhum demérito nenhum deles, olhando pessoas que estavam parecendo zumbis, drogados, a música que não tem letra nenhuma, só ritmo. As pessoas ali como zumbis, como pessoas que vivem na Cracolândia, que não sabem onde estão, por que estão e o que estão fazendo. Verdadeiros zumbis. E esta é a razão pela qual digo que não há como agradar Deus e o diabo ao mesmo tempo. E vem à mente aqui o rei Davi, salvo engano, Salmo 108 seguinte, para quem o rei Davi, quando se dirigia ao Todo-Poderoso, dizia: Deus dos céus e do inferno, pois o Senhor dos Exércitos é o Senhor de todos os céus e do inferno também. A contínuo, comprovando que Satanás só age quando ele permite. Quando Judas Iscariotes, Jesus disse: vades fazer o que você tem que fazer, e vender por 30 moedas de prata, é exatamente porque ele tinha que cumprir o projeto de remissão do Todo-Poderoso. E Jesus, naquele momento, permite que o demônio tomasse Judas Iscariotes para ele fazer o que ele tem que fazer. Ou seja, não somos santos e ninguém pode ser. Quando eu digo que não somos santos e ninguém pode ser, você diz: onde é que ficam os mais de 4.000 santos canonizados e homologados pela Igreja Católica? Eu explico, como sempre, a resposta de fácil alcance. Não obstante existir diversos santos, milhares e milhares de santos canonizados pela Igreja Católica, aqui se faz extremamente necessário, no ponto, lembrar que uma das grandes diferenças, o que difere os judeus, seja eles ortodoxos, seja eles renovadores, sejam eles radicais, é exatamente que os islâmicos, eles avançam um pouquinho em relação a Jesus, no sentido de dizer que, apesar de eles, assim como os judeus, entender que Jesus não é divino, que Jesus não é o Filho do Homem, mas eles avançam, os islâmicos, os muçulmanos avançam um pouquinho no sentido de dizer que Jesus é apenas mais um profeta, e o que difere ele dos demais é que nunca pecaram. E aí é o ponto. Quando eu digo que não somos santos e ninguém pode ser, é exatamente porque santo, na acepção jurídica da palavra, do termo teológico, só Jesus. Até os muçulmanos admitem que Jesus nunca pecara. E, dada essa nossa miserável natureza humana, de pecadores, e me vem à mente aqui o grande protagonista da segunda reforma, qual seja, segunda reforma protestante na França, qual seja João Calvino, em sede da sua transcendental obra, qual seja a soberania divina de Deus. João Calvino
falando sobre a soberania de Deus, fora pedagógico, no sentido de dizer que Deus é poderoso de tal maneira que tudo que o homem fizer será inócuo. Deus só escolhe para a salvação aquele que ele entender. João Calvino defendia que o homem já nascera depravado, perverso e pervertido, e tudo que ele fizer será inócuo. E esta é a razão pela qual eu digo, não somos santos e ninguém pode ser. Não existe um santo da cronologia bíblica que não tenha um espinho na carne. Bem como Noé se embriagara, Abraão mentiu, Todo-Poderoso mandar a ele ir. Vades, não mandou ele para o Egito, ele deu o caminho, foi bater no Egito. Jacó mente, se fazendo passar pelo seu irmão Esaú. Moisés, ao invés de falar com a rocha, bate na rocha, isso gerou um espinho na carne de Moisés. Não obstante, Todo-Poderoso dizer que amava tanto o seu servo Moisés, a ponto de falar mano a mano com ele. Isso aí será objeto do outro aula, onde eu irei verticalizar essa passagem para você poder entender os contornos e alcances dessa transcendental e inefável passagem bíblica. Paulo de Tarso tinha espinho na carne. Ele diz ter ido ao terceiro céu e lá ter visto um paraíso. Ter ido a um paraíso e lá ter visto coisa inefável, cuja sua miserável natureza humana não lhe era digna de revelar. E Deus lhe coloca, ou lhe colocaram um espinho na carne, para ele não revelar aquilo, é óbvio, que ele não estava preparado ainda. E aí outro adendo, outra observação. Paulo de Tarso, depois que Cristo Jesus interceptá-lo no caminho de Damasco com a tocha de fogo, deixa ele cego por 3 dias, e em ato contínuo aparece para Ananias, diz: Ananias, estou mandando um homem aí para você recebê-lo, alimentá-lo e batizá-lo. Doravante ele será meu pregador. Ananias pergunta: quem, Senhor? Como é o nome dele? Cristo Jesus responde para Ananias: o nome dele é Saulo de Tarso. Ananias retruca para o Todo-Poderoso e diz: quem? Saulo, nosso maior algoz? Cristo Jesus diz: Saulo, exatamente Saulo. Escolhi Saulo para ensiná-lo a sofrer pela minha causa. E desde a primeira pregação de Saulo até o último suspiro, quando ele for literalmente decapitado, ele teve a sua vida tentada de morte. Mas o que chama a atenção é que Saulo, antes de morrer, foi pedagógico no sentido de dizer ter feito um bom combate. E por bom combate se entenda, é você não abrir mão dos seus valores éticos e morais, é você não abrir mão daquilo que você acredita, é você não abrir mão da rigidez, daquilo que reflete a vontade e o propósito de Deus, sobretudo aquilo que revela a vontade das leis dos homens. Pois Tiago é pedagógico quando diz que cumprir somente a lei de Deus e não cumprir a lei dos homens também nos coloca na condição de pecadores. Descumprir o único mandamento de Deus é como descumprir todo o arcabouço teológico da palavra do Todo-Poderoso. Razão pela qual devemos diariamente nos vigiar, nos esvaziando, como Cristo Jesus disse: não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a ser perseguido, humilhado, ignorado até mesmo pela sua família. E não será meu seguidor aquele que não estiver disposto a morrer por minha causa, como fizera Paulo de Tarso. Não obstante, antes de morrer, ele ter dito ter feito um bom combate. Pedro, Simão, não se achara digno de morrer, como Jesus, de cabeça para cima na cruz. Morrera, fora crucificado de cabeça para baixo. Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios da palavra do Todo-Poderoso. Não à toa, céu e terra passarão, somente Deus fica. Somente as escatológicas palavras e promessas do Todo-Poderoso não hão de passar. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. A boca fala de que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca, razão pela qual devemos fartar ou fartarmos o nosso coração com coisas boas, para tentar descobrir a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 32:12.
da lavra de Paulo de Tarso por meio das 3 epístolas de Romano a Filemon. Mas afinal, qual a relação do carnaval com as religiões? Eu já disse, né? A Igreja Católica, né? Simboliza aí o início da quaresma na quarta-feira, simbolizando os 40 dias que Jesus passaram no deserto, simbolizando também na Antiga Aliança os 40 dias que Moisés também passaram no deserto. E Michelangelo, o pintor Michelangelo, faz a escultura de Moisés. Quando termina, diz que ficou tão perfeita que Moisés queria até falar em Roma, lá em Milão. A escultura de Moisés, coloca aí no Google, você vê que é algo fantástico, remontando os 40 dias que Moisés passara no deserto orando. Era um presságio do que Jesus iria fazer lá na nova e eterna aliança e voltar ipsilício iluminado. Não à toa, na transfiguração de Cristo Jesus, aquele momento em que Jesus chama os seus 12 discípulos e em determinado momento diz: só 3 me seguem, ou seja, os seus 3 mais queridos, qual seja João, o autor do Apocalipse, Pedro, Simão, aquele que negara Jesus por 3 vezes, e Tiago, aquele que é pedagógico em dizer que a fé tem que ser fervorosa, não pode ser como as ondas do mar. Em determinado momento, Jesus disse só 3, para exatamente presenciar um momento da sua inefável transfiguração, que Jesus começa a flutuar e ficar ipsilício iluminado no meio, ou a teoria do meio, de Zen de Buda, remontando Buda, ele no meio. Na cruz, Jesus estava no meio, remontando a teoria do meio do Zen de Buda. De um lado aparece Elias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, que Deus deu poder ao mesmo para abrir e fechar os céus, para chover e não chover. O profeta Elias foi o profeta que pregara no deserto, curara o filho da viúva, multiplicara o azeite. Mas também o profeta Elias foi o profeta que pregara Nur, em nome do Todo-Poderoso. Do outro lado aparece Moisés. De um lado, Elias, remontando o quê? Remontando a época dos profetas. Do outro lado, Moisés, representando a lei e o êxodo. E Jesus no meio, a teoria do meio de Buda. Será que isso é mera coincidência? Vejo, portanto, que não é tarefa fácil delimitarmos os verdadeiros contornos e alcance dos inefáveis mistérios do Todo-Poderoso. Mas qual a relação que a quaresma, que o carnaval tem com a quaresma e a Páscoa? A quaresma, já disse, os 40 dias a partir da quarta-feira de cinza, que conta até a Páscoa, e remontando os 40 dias em que Jesus orara no deserto. A Páscoa serve de marco temporal para definir o dia que será o carnaval, ou seja, o dia que cair a Páscoa, retroage 40 dias e você vai encontrar o dia do carnaval. E qual a relação que o carnaval tem com o ocorrido fato que envolver as 2 cantoras brasileiras, qual seja Baby do Brasil e Ivete Sangalo? Vi serenamente em todo o carnaval, fui graças a Deus para canto nenhum, fiquei em uma espécie de secura espiritual, que é o momento em que Deus se afasta do homem para permitir que o demônio nos atente. Nada melhor do que o carnaval
para nos ensinar a enfrentar os mais diversos e complexos problemas do dia a dia, aprendê-los, a superá-los. E para além disso, termos a ímpar oportunidade de escrevermos os melhores capítulos de nossas vidas no momento da dor, da opressão, da supressão. Não à toa, aqueles que se elevam, se exaltam, serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. 1000 cairão ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas nada me abalará, pois o Todo-Poderoso estará sempre comigo, conosco, hoje e sempre. Amém. O fato é que vi nas redes sociais, no período do carnaval, em que estava numa espécie de secura espiritual, jejum, nada período melhor do que o carnaval para você fazer isso, que é o momento que existe mais tentações, e se você resistir o carnaval, você já está meio caminho andado. Você já está, pelo menos, dando o primeiro passo. Meu caminho andado está longe, mas o fato é que vem rolando nas redes sociais muitas críticas, discursos propositivos, apofáticos e até mesmo proativos, no sentido de criticar as cantoras baby do Brasil, notadamente a cantora Ivete Sangalo, espirituosa. Eu vejo Ivete Sangalo uma mulher espirituosa, remontando aquilo que Jesus dizia, que a boca fala de que o coração está cheio, e o coração se farta com o que sai pela boca. Para Jesus, para o Todo-Poderoso, é mais importante ele ouvir da boca de um ateu, pelo viés teísta ou ateísta, que não crê em Deus, quando ele entra na mente, no coração daquele ateu e só vê bondade, e só vê exatamente o contrário, do que ouvir da boca de um cristão, que vai para as missas, não perde uma missa, não perde um terço, mas no dia a dia as práticas daquele cristão é totalmente heterodoxa, ou seja, alheia àquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. É assim. Mas o fato é que é muito fácil jogar pedra no telhado dos outros. Jesus fora pedagógico no sentido de dizer para aqueles fariseus da época que estavam tentando apedrejar Maria Madalena, no sentido de dizer que atirasse a primeira pedra daquele que nunca pecara. Houve o esvaziamento total dos fariseus, no sentido de não ficar um. Por isso que Jesus disse, atira a primeira pedra daquele que nunca pecara. Em Paulo de Tarso é pedagógico, no sentido de dizer que somos feitos de várias partes, não obstante sermos parte integrante de um único corpo, a saber, o corpo de Cristo. Deus nos faz composto de diversas partes, bem como o dom de ensinar, o dom de advogar, o dom de pintar, o dom de costurar, o dom de escrever, o dom de cantar. Aí as duas cantoras, Pedro Cançoeiro, artistas famosas, e Ivete Sangalo com belas músicas também, provando o que defende Paulo de Tarso em Sede da Nova e Eterna Aliança, que o homem é feito de diversas partes, não obstante sermos parte integrante de um único corpo, ou seja, do corpo de Cristo. Deus nos ensina, dá um dom para ensinar, outros para ser advogado, outros para ser cantor, outros pintores, um médico, outro advogado, outro artista, etc. Se Deus nos deu, ou nos dera, os mais diversos dons, é porque isso está dentro da nossa faculdade, dentro do nosso livre-arbítrio, que é o poder que Deus nos dera, uma verdadeira espécie de direito subjetivo, por que não dizer direito potestativo do homem fazer ou não fazer determinada coisa, sob pena de responder sobre as condutas desviantes, sobre aquilo que revela e reflete a vontade de Deus e dos homens. É muito fácil
jogarmos pedra no telhado dos outros. Atira pela pedra aquele que não tem um espinho na carne. É claro que não podemos agradar a Deus e o diabo. É claro que tenhamos que ter ou termos a consciência mítica, cósmica, democrática, jurídica, filosófica. E esta é a razão pela qual enfatizo na tecla do artigo 832, buscais a verdade, e a verdade vos libertará. Por meio de uma consciência mítica, cósmica. Schopenhauer, certa feita, estabelecera os 3 ciclos da verdade, a saber, Schopenhauer estabelecera o primeiro ciclo da verdade no sentido de dizer que a verdade, no primeiro momento, ela é ipsilite, ridicularizada. O segundo ciclo da verdade, segundo Schopenhauer, é que a verdade ela é ignorada. E o terceiro ciclo da verdade, segundo Schopenhauer, é que a mesma, somente em um terceiro momento, passa a ser mitigada ou aceita, ainda que de forma tímida. Me remonta a Nietzsche, para quem a época fora pedagógica, no sentido de dizer que nada aprisiona mais do que as ideias. E eu acrescento os hábitos, as culturas, o vício e a ignorância, cuja ignorância, em que pese, é a maior arqueça ou aspecto filosófico ou causa-mãe de tudo de ruim que acontece no mundo. Muitas pessoas cometem crimes, ingratidão, prostituição, ato ilícito dos mais diversos, por mera ignorância. Ocorre que errar é humano. Todos temos um espinho na carne. Não somos santos e nem poderemos ser. Mas tenhamos que termos, ou pelo menos nos esforçarmos diariamente a buscarmos essa tão aspirada verdade defendida em João 8,32. Por meio do digno do poder do Espírito Santo, pedindo para diariamente Deus nos vestirmos e nos revestirmos com 7 dons do poder do Espírito Santo, ou seja, ciência, consciência, domínio, mansidão, fortaleza, sabedoria e temência ao Todo-Poderoso. Com base nesses 7 dons do poder do Espírito Santo, diariamente poderemos enfrentar as mais diversas adversidades da vida. Fiz aí uma ambiguidade. E aí me vem à mente aqui Tiago 3,2 a 2,3. Aquele que ao falar não erra é santo, e como não somos santos, não poderemos ser, todos iremos tropeçarmos. A ponto até desse versículo citado por Tiago dizer que o cavalo, se não fosse colocado à venda, ou seja, fechada a boca do cavalo, o homem não conseguiria cavalgar no mesmo. Então é muito fácil criticar ou criticarmos. Muitos criticam Ivete e Baby, estão criticando Ivete Sangalo e Baby Consuelo. E aqui, um adendo, não estou aqui fazendo nenhum discurso eminentemente partidário, não estou defendendo nem A nem B, até porque não tenho procuração para tanto. Estou fazendo aqui um comentário sobre a perspectiva teológica, jurídica, em especial pedagógica, naquilo que revela e reflete, naquilo que fala e defende a palavra de Deus, a lei de Deus e a lei dos homens, a ética, a moral. Muitos criticando Baby Consuelo porque ela está no lugar daquele, não obstante ela defender o Apocalipse, ou o dia do Senhor, ou do tribunal de Cristo, ou seja, o dia do arrebatamento. Tudo isso são previsões escatológicas que está no último livro da Bíblia.
Quando vai lá para os cabalistas, os judeus, os rabinos que defendem a cabala, que é uma espécie de Torá oral, lá também é uma espécie de apocalipse dos rabinos mais ortodoxos. O fato é que a cantora Baby Consuelo falou em determinado momento de seu show em um arrebatamento a ponto até de dizer que iria ocorrer nos próximos 4, 5 anos. Aí já é algo que também, em tese, vai de encontro, ou seja, não corrobora com aquilo que Jesus ensinara para seus discípulos, no sentido de quando os discípulos perguntaram para Jesus quando seria o dia do Senhor, e Jesus disse que o dia do Senhor será como o dia do ladrão, será como o dia do dilúvio de Noé, assim como o dia da destruição de Sodoma e Gomorra. Jesus continua dizendo, o dia do Senhor será, para além de ser como o dia do ladrão, será também como a dor do parto. Quanto maior a dor do parto, mais próximo estará o dia do Senhor. Então, não temos como dizer quando será o dia do Senhor. Qualquer coisa diferente disso será presunção. Seria um demérito àqueles que pensam em sentido contrário. Quando a cantora Baby Consuelo, seria um demérito mesmo, apenas para estar sendo comentado, apenas contextualizando o que está sendo comentado aí na mídia e o que eu pude observar. Ato contínuo, Ivete Sangalo, até em tese, de forma inconsciente, pois ela não estava, tudo indica que ela não estava preparada para ouvir de Baby Consuelo, Baby do Brasil, aquela temática, aquela pregação sobre o dia do Senhor, que é uma das temáticas mais complexas da teologia, tanto judaica como cristã, cabalista e etc. Não é tarefa fácil entender o dia do Senhor. É algo que tem que ter uma espiritualidade, uma intimidade com a palavra e com o Todo-Poderoso muito profunda para poder, pelo menos, tentar arriscar algo. Me vem à mente aqui o eminente catedrático, arqueólogo, filósofo, doutor Rodrigo Silva, que bomba nas redes sociais, para quem já fora por diversas vezes feliz, no sentido de dizer que por mais especialidade que tenhamos, por mais doutor que sejamos em arqueologia, em filosofia, direito, notadamente na teologia cristã, judaica, islâmica, etc., todavia, em que pese, jamais, repita-se, jamais poderemos dizer que somos especialistas em Deus. Se fosse possível, estaríamos substituindo o próprio Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente. Então, em tese, seria, no mínimo, presunção o homem, dada essa nossa miserável natureza humana, prever quando seria o dia do Senhor. É claro que Jesus nos alertava que devemos ficar atentos aos sinais. Isso, contudo, não nos autoriza, tampouco nos legitima a dizer, estabelecer quando será esse dia, porque senão estaríamos substituindo o próprio Deus. E isso é impossível. Primeiro comentário que faço, sem nenhuma se não demete aqueles que pensam em sentido contrário, tampouco farei tampouco ter a menor pretensão de cortar a matéria, apenas para jogar luzes de Santo Agostinho daquilo que entendo sob a perspectiva da ética, da moral, da lei de Deus e da lei dos homens. Ivete Sangalo, ato contínuo, de forma até em tese inconsciente, ela não estava esperando ouvir no lugar daquele que não é o mais ortodoxo para se falar de Deus, não obstante ter que ressalvar em uma síntese estreita que, por mais profano que seja o ambiente,
qual seja um carnaval, onde se tem drogas de todos os tipos, prostituições também, crimes, etc. Todavia não podemos olvidar no ponto que Deus, no alto de sua infinita grandeza, ele, como dizia o rei Davi, salvo engano, Salmo 108, seguinte, que quando ele se dirigia ao Todo-Poderoso, se dirigia ao Deus dos céus e do inferno, ou seja, tudo advém de Deus e tudo a ele pertence. Satanás só age quando ele permite. Satanás é o seu anjo mais poderoso, a saber, Lúcifer, a rebelião de Lúcifer. Que Lúcifer corromperá 1/3 dos anjos de Deus e Deus continua rígido com 2/3 de anjos para combater 1/3 de anjo de Lúcifer, que representa Satanás. Satanás, como diz Tiago, nele não há verdade. Satanás é homicida desde o princípio e nele não há verdade. Ele fará de tudo para tentar desvirtuar o homem de Deus para o caminho largo e longo. Estreito é o caminho e largo é o caminho da perdição, da desgraça, do vício e da ignorância. O lugar de carnaval é um lugar que o homem fica vulnerável. Mas isso, contudo, não afasta a possibilidade de Deus usar pessoas naquele ambiente, não obstante profano, para combater a vontade de Satanás. E fora salvo ao juízo, e sem nenhum demérito aqueles que pensam em sentido contrário, que tampouco têm a menor pretensão de esgotar a matéria, e isso que ali houve uma guerra espiritual contra os principados e o potestado do bem e do mal. Ou seja, não estamos vivendo uma guerra de sangue e de carne, e sim na guerra entre os principados e os potestados do bem e do mal. Deus defendendo o bem, Satanás o mal. Vejo, portanto, que é muito fácil jogar pedras. É claro que quando estamos no carnaval, no lugar de uma festa literalmente profana, onde existe drogas de todos os tipos, prostituições, crimes, etc., ali as pessoas estão na mais alta vulnerabilidade. Por isso que sempre defendo a tese pela qual que não devemos agradar a Deus e o diabo. Mas isso também não nos dá o direito de julgar ninguém. Só quem tem o direito de julgar é Deus. Existe algo muito importante e relevante que é: não podemos mudar o comportamento das pessoas, o jeito de pensar das pessoas, o jeito de agir das pessoas. Nós temos o poder, segundo o estoicismo, segundo a própria palavra de Deus, de mudarmos a maneira de reagirmos diante de determinadas coisas, de determinadas pessoas, de determinadas condutas. Não somos obrigados a conviver com pessoas tóxicas, com pessoas nocivas, com frequentar lugares poluídos, contaminados. Mas Deus usa esses lugares, em tese profano, e usa pessoas e até ocasiões que têm muita visibilidade, exatamente para alertar, para corrigir e até mesmo para castigar. Não à toa Deus corrige os que o amam e castiga os que o seguem. Um dos grandes protagonistas do avivamento norte-americano, a saber, Billy Graham, morreu aos 99 anos. Ele fora conselheiro de todos os presidentes norte-americanos do seu tempo. Fora pedagógico no sentido de dizer que fé divorciada de ação inócua, pois ela não atinge a sua plenitude.
Tiago também corrobora essa tese no sentido de dizer que a fé não pode ser como as ondas de um mar, flutuante, oscilante. Ela tem que ser rígida. Paulo de Tarso, em sede da Nova Eterna Aliança, reforça dada tese no sentido de dizer que o verdadeiro cristão nem pode ser frio nem morno, ele deve ser fervoroso. Razão pela qual o cristão que pelo menos pretende ser ortodoxo ou deve ser, ele deve evitar lugares nem um pouco ortodoxos. As pessoas cometem os mais diversos atos de injustiça, ingratidão, crimes, a maior parte das vezes por mera ignorância. E esta é a razão pela qual devemos sempre recorrer a João 8,32. Buscais a verdade vos libertará. A partir do momento em que o cristão, seja ele católico, romano, apostólico, romano, seja ele protestante pelas mais diversas denominações, seja ele judeu, ortodoxo, menos ortodoxo, reformista, seja ele muçulmano, começa a buscar a verdade, a estudar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é o instrumento, é o verbo. E o verbo se fez carne, sem ela nada se fez, nada se fazia. A própria palavra de Deus tem um condão de diariamente ir edificando, de ir construindo a nossa fé de forma gradativa, de ir nos conscientizando daquilo que revela a vontade e o propósito de Deus. Muita gente tem até muito sucesso, ganha muito dinheiro e acha que tudo isso está vindo de Deus, quando na verdade, em tese, poderá estar vindo de Satanás. Pois Satanás também tem poder, pois foi Deus que dera esse poder. Só que o poder de Satanás é destrito à vontade de Deus. Ele só age quando Deus permite. Então, antes de jogarmos pedra em A e B, cantora A e B, tenhamos que termos uma consciência cósmica, mítica, democrática, jurídica, filosófica e especialmente teológica, para não abusarmos de direito. Pois quem abusa de direito comete ato ilícito. Razão pela qual finalizo para este estudo temático no sentido de lembrar que Nicolau Maquiavel ficara conhecido notadamente na época das penínsulas italianas pela frase: os fins justificam os meios. Até que ponto os fins devem, em tese, justificar os meios para um homem cristão, ou pelo menos que pretende ser, se fazer presente em lugares onde tem Deus e ao mesmo tempo onde está o demônio, como os clássicos carnavais da vida, se não debate aqueles que pensam em sentido contrário, e não estou generalizando, mas até que ponto os fins devem justificar os meios? Com efeito, finalizando o presente estudo temático no sentido de lembrar de um poeta, dramaturgo, português, a saber, Fernando Pessoa, para quem a época fora pedagógico, no sentido de dizer, abre aspas, não sou nada, não serei nada e nem quero ser nada. Sou apenas um sonhador que, assim como você, diariamente deve fazer o maior esforço possível para fazer aquilo que revela e representa a vontade de Deus, a vontade e o propósito de Deus, sobretudo aquilo que revela os postulados da ética, da moral, dos bons costumes, à luz da lei de Deus e da lei
dos homens. Pessoal, ficando por aqui, não tive a menor pretensão de esgotar a matéria, tampouco faz nenhum demérito àqueles que pensam em o contrário, pois isso é democracia. Apenas jogar a luz de Santo Agostinho ao presente tema, provocar de alguma forma, te ajudar de alguma forma aí no raciocínio lógico, tentar desenvolver essa consciência mítica, cósmica, religiosa, filosófica e jurídica, para não abusarmos do direito, pois quem abusa do direito comete ato ilícito. Se gostar desse singelo vídeo, se inscreva no canal, convide o maior número de pessoas para fazer o mesmo, dê o seu like, aperte o sininho para ser avisado para os próximos vídeos que irei postar, e se tiver vontade, deixe seu comentário de forma educada, respeitosa e elegante, pois não somos santos e ninguém pode ser. Hoje e sempre, amém. Até a próxima. Fique com Deus.